Minha rapaziada, eu tava conversando com o Vinícius Furlan. Fui lá, dei um mergulhinho na praia, dá pra ver até que eu tô vermelhinho. E a gente tava trocando ideia e tal no WhatsApp e a nossa conversa me gerou uma ideia de vídeo aqui que eu queria trocar essa ideia com vocês. Deixa eu só organizar um pouquinho o vídeo aqui pra plantinha aparecer ali bonitinha, né? E ele me deu, assim, nossa conversa acabou me dando uma ideia de vídeo que é o pessimismo do Vinícius Furlan. Eu não carrego da mesma maneira, porque ele acredita que sem grande reforço o Atlético vai brigar para não ser rebaixado. Mas ao mesmo tempo, eu concordo com ele que o status que o Atlético ele entra no campeonato é esse. O Atlético ele entra na Série A para fugir do rebaixamento. A questão é o que você tem para fugir do rebaixamento? Como está o clube para que essa fuga do rebaixamento ela aconteça da melhor maneira possível? E aí, naturalmente, a primeira meta são os 45 pontos, e daqui a pouco você se garante na Sul-Americana, e daqui a pouco você se garante numa competição como a pré-Libertadores, e depois na pré-Libertadores, como foi, por exemplo, a campanha do Mirassol. Mas a primeira grande conquista do Mirassol no campeonato foi fugir do rebaixamento. E eu acho que qualquer time que sobe da Série B para a Série A, salvo pouquíssimas exceções, eles entram com esse status ao natural. Porque hoje é óbvio que você tem uma diferença técnica muito grande da Série A para a Série B. Então você já entra ali meio receoso. Pô, o nível é muito diferente. E a realidade que é mesmo. A realidade quem tem esse receio pro salto técnico que o Atlético vai ter no seu nível competitivo tá certíssimo. O grande ponto é o que que a gente tem para não deixar esse salto falar mais alto do que as armas que o Atlético tem para lidar com ele. E aí que tá. Eu não acho que time ruim é rebaixado. O meu grande ponto é esse, assim. Eu não acho que a primeira credencial para um time ser rebaixado é ser um time ruim. O Atlético já teve muito time ruim que não foi rebaixado e ficou no meio de tabela. Se a gente pegar time ruim por time ruim, o time de 2024 é mil vezes melhor do que o time de 2014, do que o time de 2015. Ano passado, acho que tiveram times ruins que ficaram na primeira divisão. Ah, Thiago, então quem é rebaixado? Acho que 2024 é um grande exemplo disso. E 2025 também, como é o caso do Fortaleza e do próprio Ceará. É clube que entra na competição perdido. Entra na competição perdido estrategicamente, qual é o modelo de jogo que vai optar. Entra na competição perdido em questão de ambição. Entra na competição perdido internamente nos bastidores. E assim, apesar de a gente ter um momento ali de cobrança do Odair junto à diretoria do Atlético, eu acho que o clube ele tá muito sob controle. Eu acho que os jogadores estão fechados com o Odair, a diretoria está fechada com o Odair. A diretoria, querendo ou não, traz um respaldo legal para esse grupo. Então, a crise que a gente viu em 2024 surgindo muito pela falta de gestão técnica do Cuca, que perdeu o controle do clube, a autoestima dos jogadores foi pro caralho, a relação com a diretoria foi pro caralho, eu não vejo o Atlético entrando na Série A nesse cenário. E até se for para lutar contra o rebaixamento, que eu acho que no primeiro momento é realmente o que vai acontecer. Uma coisa é você lutar você lutar contra o rebaixamento unido. Outra coisa é você lutar contra o rebaixamento com o clube em frangalhos emocionalmente. Em 2021 a gente lutou contra o rebaixamento, mas era todo mundo junto, todo mundo focado. Então, o Atlético precisa estar de mão dada em todas as áreas do clube: torcida, jogadores, comissão técnica, diretoria. Se um começa a soltar a mão do outro, fudeu. E eu acho que a crise que a gente vivenciou 2024, 2025 foi muito disso. Parecia que estava tudo muito desunido. E aí a gente vai para o outro detalhe: questão técnica. Porque se eu trago para vocês que não é o time ruim que é rebaixado, e sim o time que tá desunido, o clube que tá desunido, existe contrapontos nesse cenário como um todo. A questão técnica do time do Atlético, ela
entra no campeonato como uma das 10 piores. Se a gente for citar rapidamente aqui os quatro que subiram, Chape, Remo, Coritiba e Atlético, aí pela temporada que fez ano passado e até pelo momento que o clube vive, e eu acho que isso afeta também, cara, Santos, Inter, Vitória, Vasco, Bragantino, Santos, Inter, Vitória, Vasco, Bragantino, falta um, cara. Eu não consigo botar o Corinthians, talvez o Grêmio. Então, assim, hoje, se você falar quem são os favoritos pro rebaixamento, vai ter gente apontando o dedo pra gente, levando em consideração o nível da nossa equipe. O grande ponto é, eu acho que esse nível dessa equipe do Atlético, se você olhar um recorte geral, pode não ser subvalorizado. Mas a partir do momento que você olha detalhadamente, que você conhece o jogador, que você sabe o potencial de crescimento e a necessidade de desenvolvimento que o Atlético sempre teve para montar os seus times, aí eu acho que esse delta de crescimento ele passa a ser um fator que a gente precisa levar em consideração, porque são muitos jogadores que eu acho que têm um teto de crescimento legal. João, Dudu, Zapelli, Leozinho, Filipinho, Esquivel, Léo Derrick, Gilberto, Renan Peixoto, Julimar, Viveiros, Teran, Arthur. Porque o recorte que a gente faz deles, eu ainda acho que é muito pequeno perante o que eles podem entregar. E o que eles podem entregar? Pois é um ponto de interrogação. Então, se apegar nisso também, é complicado. Por isso que o Atlético precisa se reforçar. Porque esse grupo ele pode dar uma resposta, mas esse grupo pode não dar uma resposta. Esse grupo pode se perder pelo caminho. E aí bate o desespero, e aí o clube começa a se perder, e aí vem o risco de rebaixamento. Você precisa ter um background técnico ali de alguns jogadores que te passam um pouquinho mais de confiança. Que aí eu vejo no Portija, aí eu vejo no Zapelli, aí eu vejo, querendo ou não, no Viveiros. Aí eu vejo em Esquivel e Benavides, que são jogadores com uma bagagem maior. Aí eu vejo no Teran. Que, porra, se você vê a partida do Teran contra o Corinthians, tu vê um salto técnico muito grande. Então, até para os jovens desabrocharem, acho que o clube ainda precisa se reforçar um pouquinho nesses jogadores que passam um pouquinho mais de segurança para que os jovens consigam ser catapultados tecnicamente e entregarem o nível que a gente imagina que eles precisam ter e que eles podem ter. Aí você tem Mendonça, Luiz Fernando, que eu também acho que são jogadores que passam o mínimo de confiança. Então o Furacão, ele entra para não cair mais perto da fuga do que do rebaixamento. Acho que, por exemplo, a Chape entra muito mais perto do rebaixamento do que da fuga. Mas é aquilo. Sabe quando você tá numa trilha, aí você vê aquela placa, perigo. Bichos podem surgir, animais podem surgir a qualquer momento. É isso. A zona de abaixamento pode acontecer a qualquer momento e um grau de desespero, cara, é que nem um afogamento. Quando você mais se desespera, mais você se prejudica. E acho que o Atlético ele pode sofrer muito, 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 muito se começar a se desesperar. Em 2024, na minha concepção, pelo menos, o que foi mais nocivo foi o início de um desespero ali. Então, o Atlético briga para não cair. Mas até para chegar nos objetivos maiores, a gente tem que passar por essa briga contra o rebaixamento, que pode ser momentânea. E sendo bem sincero com vocês, eu acredito que vai ser. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.